Deus. Nós vamos compartilhar a palavra e vamos participar da mesa do Senhor. Hoje meu amorzinho falou de mim, né, amorzinho? Eu sempre acho que tantas vezes falo dela, ela fala de mim. Mas é que você planta, você colhe, né, irmãos? Mas amém. A obra do Espírito Santo, amém? Eu quero falar hoje sobre a obra do Espírito Santo, Filipenses 1:3. Glória a Deus. Só complementando, irmãos, eu aprendi logo quando eu casei a perder até a renúncia para que minha família tenha, minha esposa tenha. Porque eu lembro que logo quando nós casamos, eu não era pastor ainda, e eu tinha um irmão na minha célula, eu era líder de célula, discipulador de célula, e ele comprava as coisas tudo para ele tinha tudo do bom, e a esposa dele não tinha dinheiro para o salão de beleza, para comprar algo para ela. E aí eu ficava assim, sabe, eu via isso, quanto que eles tinham conflito por causa disso. Mas ele tinha PC gamer, ele tinha videogame da última geração, o celular dele era o melhor, o carro dele tinha as rodas caras, ele trocava de roda os carros, e a esposa não tinha, faltava as coisas para a esposa. Eu falei assim, irmão, como pode ser? E nós aprendemos que Cristo, não é, amou a igreja, e o nosso padrão de marido tem que ser assim, como Cristo amou a igreja, amém, irmãos? Existe uma advertência, uma ordem do Senhor, que nós sejamos maridos no padrão de Cristo é para com a igreja. Jesus ficou sem nada para que a igreja, que a noiva tenha. Você é abençoado, sim ou não, irmãos? Então, porque Cristo ficou lá na cruz, nu na cruz, para que nós, a noiva de Cristo, sejamos prósperos, abençoados. Glória a Deus. Que nós possamos ser maridos assim, abre mão e dá o melhor para a sua família. Amém, irmãos? Glória a Deus. Não estou vendo muito glória a Deus dos homens. Mas isso é uma obra do Espírito Santo que eu vou falar hoje, vai fazendo. Eu penso que eu não sou melhor que ninguém, é só uma obra do Espírito Santo. Amém, irmãos? Filipenses 1:3, a palavra diz assim: dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, fala assim, começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, eu oro por esta palavra, eu oro por esta mensagem, seja viva e eficaz no coração de toda a igreja, que o Senhor venha falar no coração de toda a igreja nesta hora. Não venha ser o homem, mas venha ser o Senhor, o seu Espírito, Senhor Deus, a falar, a trazer luz, revelação do teu Evangelho, Senhor Deus, da tua palavra. Senhor, nós repreendemos toda resistência contra esta mensagem, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Senhor, que Paulo ora e profetiza e declara: aquele que começou a boa obra há de completá-la. Sabe, esta é a obra do Espírito Santo. Ela é uma obra que está sendo feita, amém? E ela é boa. E ela já começou. O dia que eu e você recebemos o Espírito Santo, começou a obra do Espírito na nossa vida, amém? Então ele começou a boa obra e ele vai completá-la. E eu tenho um encargo no meu coração, irmãos, nesse tempo que nós estamos vivendo, é um tempo de nós investirmos nesta boa obra, nós darmos, nos consagrarmos para que o Espírito Santo faça a obra dele em nós. Ele habita em nós e nós precisamos nos consagrar e dar ênfase nesse tempo, amém? Para o Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha na minha vida, faz a boa obra em mim. Este é o encargo deste tempo. Diz amém, irmãos? Só ilustrando, você sabe que teve um tempo que nós demos uma ênfase aqui, nós arrumamos aqui embaixo, investimos, glória a Deus. Agora nós estamos dando uma ênfase na obra lá em cima, e vai ficar, já se você subir lá, já tem as divisórias, nós estamos trabalhando lá. Então a obra, ela tem, se ela não tiver um investimento, uma ênfase, não acontece. Então a obra do Espírito Santo, nós precisamos entender isso. O Espírito Santo está trabalhando na sua vida, sim ou não, irmãos? Se você investir, consagrar e começar a orar por isso, e permitir, deixar, buscar, ansiar por esta obra, ele vai intensificar a obra na sua vida. Mas pode ser que passe meses, você não investe nesta obra, você não permite que ele trabalhe em você, você não permite que ele faça, que essa boa obra aconteça. Amém? Então o tempo passa e você não desenvolve, porque a obra do Espírito Santo é de gerar desenvolvimento em nós.
de gerar maturidade no nosso espírito, de gerar transformação na nossa alma, de gerar restauração na nossa mente, na nossa alma, nas nossas emoções. A obra do Espírito Santo é boa, ela é de Deus, e quando a palavra aqui boa no original, ela é uma obra agradável, amável, saudável. A obra do Espírito Santo é assim. Ele não é uma obra para nos ferir, nos fazer mal, é uma obra para nos deixar saudável, no original. Por isso que ela é uma boa obra. Amém, irmãos? Então, se nós consagrarmos e rendermos, e esse é o tempo para isso. Eu não sei quantos domingos eu vou estar falando sobre a obra do Espírito Santo, mas eu já percebo que o Espírito Santo, eu vou falar muitas mensagens sobre o Espírito Santo nos próximos tempos. E essa semana nós ministramos na célula esta mensagem mesmo. Nós devemos viver a palavra. Durante a semana você vive o que você ouviu hoje aqui. Você deve praticar a palavra. Diz amém. Amém. E a palavra diz em João 16, 7. Então, irmãos, eu tenho encargo por isso, eu quero gerar esse encargo hoje através dessa mensagem, que você se consagre e permita que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Ele vai gerar saúde no seu corpo, vai gerar transformação na sua alma, restaurar coisas. Às vezes tem coisas que você foi ferido lá atrás, você foi maltratado lá atrás, alguma coisa foi danificado algo em você, e o Espírito Santo quer restaurar. É uma obra do Espírito Santo, ele quer restaurar seu coração, restaurar sua mente, restaurar suas emoções. Ele quer operar em você, e você vai ficar melhor, mais saudável, mais abençoado. Amém? Mas nós precisamos investir nesta obra, nessa boa obra do Espírito Santo. Glória a Deus. João 16, 7, a palavra diz assim: Jesus disse: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-la enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Glória a Deus, irmãos. Eu quero ficar um pouco nesse texto. O Consolador, primeiramente, que Jesus fala, convém que eu vá e que ele venha, e eu envie a ele. Então, quem que é esse Consolador que Jesus enviou? Ele foi para o Pai para que ele pudesse enviar o Espírito Consolador. E essa palavra Consolador no original é Paracletos. E eu quero dar aqui o conceito do original dessa palavra Paracletos. Essa palavra Consolador, Paracletos no original, ela significa, foi alguém que foi chamado, convocado, estabelecido para te ajudar. Alguém, para te ajudar você. O Espírito Santo foi enviado, foi chamado, estabelecido na sua vida para te ajudar. Foi convocado, estar do seu lado. Ele foi estabelecido, chamado, convocado para estar do seu lado. Você sabe, você já viu pessoas que estão contra você? Você olha para uma pessoa, essa pessoa está contra mim ou ela está do meu lado? Amém, irmãos? Marido e mulher têm que andar lado a lado, não ficam um contra o outro. E você percebe, você já teve pessoas que estavam contra você? Alguém aqui já teve conheceu alguém que estava contra você? Isso existe, você percebe. O Espírito Santo não é assim. O Espírito Santo, ele não é contra, ele não foi estabelecido para ficar contra você. Tem gente que acha que o Espírito Santo está contra mim, ele está me resistindo. Não é assim, o Espírito Santo está do seu lado, irmão. Amém? E essa palavra Paracletos, ela é alguém que pleiteia, que luta a sua causa perante as adversidades. Ele intercede por você, ele advoga a sua causa. O Espírito Santo fala assim: eu sei, é o Espírito de Cristo, eu sei quanto que é difícil isso. Eu sei que é estar ali em carne. Eu sei que é o calor de 40 graus. Eu sei que é o frio. Eu sei que é a fome. Eu sei qual que é a adversidade, que é viver num mundo podre, num mundo cheio de pessoas que são interesseiras. Então o Espírito Santo era o Espírito de Cristo, o Espírito da verdade, e ele advoga a sua casa, porque ele sabe o que você está passando. Ele é o Espírito de Cristo, diz amém.
Ele sabe o que é viver a vida aqui na terra. Antigamente poderia falar assim: Deus, você não sabe o que é viver aqui como nós estamos vivendo. Então Deus se faz homem. Após Deus se fazer homem, irmãos, agora Deus sabe. E por isso o Espírito Santo, ele está convocado a pleitear do seu lado, a te ajudar, a te interceder. Ele sabe das suas limitações, ele sabe das suas deficiências, ele sabe aonde você é fraco, e ele foi estabelecido em você para te ajudar nisso, para te levantar na onde você não consegue. Amém, irmãos? Para interceder a sua causa. E é muito importante você entender, ele é seu ajudador, seu amparador, ele é aquele socorro, ele está ali para te socorrer. É como aquele seguro que você tem, que quando o carro fura o pneu, você chama o seguro, e se ele demorar 1 hora, você ainda reclama. Fala assim: não, demorou 1 hora para chegar aqui. Mas o Espírito Santo, ele está presente 24 horas. Ele é aquele que você pode chamar, você pode fazer o 0800, gratuito, e chamar ele: me ajuda, Senhor. Me ajuda agora, eu preciso de Ti. E Ele está ali do seu lado, amém? Ele vai se manifestar. Esse é um tempo de nós termos experiências com o Espírito Santo, de você buscar nele, e ele dá respostas imediatas, de você orar a ele durante todo o dia. Você está ali, você sabe que você não está sozinho. Quando Jesus ele andou sobre a terra, ele chegou, e chamou Pedro, chamou Tiago e João, e eles vieram andar com Jesus. Então Jesus estava ali fisicamente na frente deles, e eles andavam: vamos para aqui. Aí eles iam lá junto, e aí Jesus pregava, ele estava do lado, vendo tudo, curava enfermos, fazia tudo, chamou mais homens. De repente tinha 12, de repente tinha 30, tinha uma multidão junto, e Jesus andava. Durante 3 anos aproximadamente, Jesus andou na frente deles. Aí houve que Jesus morreu na cruz, foi crucificado. Mas ele disse essas coisas, falou assim: convém que eu vá para o Pai para enviar o Espírito, e ele vai guiar vocês depois. E ele vai guiar, e aqui está escrito, não é? Eu acabei de ler. Eu vou e ele vai te guiar toda a verdade. O Espírito da verdade, eu vou enviá-lo. Eu preciso ir para que eu envie o Espírito Consolador. Então é a mesma coisa, preste atenção. Assim como Jesus estava fisicamente na frente daqueles discípulos, e andava e dirigia eles, e aí eles chegavam assim e falavam assim: ô mestre, tem 5.000 pessoas aqui, 5.000 homens, tal, não tem comida, vai despedir esse povo sem comida, o que faz? Nem se tivesse uma marmitaria grande, não daria, não tem como fazer tanta comida. 12.000 pessoas, era 5.000 homens, só homens. Então eles chegavam com os problemas assim. Teve um momento que ele estava lá em alto mar, e a ventania via, e Jesus andou por sobre as águas, literalmente, foi lá, acalmou o vento e a tempestade. Então Jesus falava assim: o que vocês têm? E ele resolvia. Era tudo literal. Era tudo, 2 mais 2 é igual a 4, era tudo verdadeiramente, estava na frente deles, e Jesus falou assim: eu vou, e eu vou enviar, e Ele guiará vocês agora. Então a minha vida e a sua tem que ser assim, como aqueles discípulos andavam com Jesus, diariamente, e tudo ele falava com Jesus: e agora, mestre, para onde nós vamos? Que nós estamos aí, o que vamos fazer agora? De manhã, à tarde e à noite, eles andavam assim. Amém? Com o Senhor. E eu e você hoje temos que entender: o Espírito Santo está em nós dessa mesma maneira. Essa tem que ser verdadeiro. A vida do Espírito Santo na minha vida e na sua tem que ser assim. Nós não estamos sozinhos, Ele é o nosso guia. Não só para nos ajudar em decisões e levar e buscar para onde ir, mas Ele habita em nós para nos suportar. Isso é muito maior, porque Jesus estava ali fora, pessoalmente, e Ele dirigia. Agora o Espírito Santo está dentro de nós. Então existe crise. Você sabe que ali tinha os discípulos, eles não tinham recebido o Espírito ainda. E Jesus estava com eles, literalmente, mas não tinha recebido o Espírito. Hoje nós recebemos. Ele falou assim: eu preciso ir para que vocês recebam. Sabe, nós hoje temos uma diferença muito grande. Eu sei que tem muitos profetas no Velho Testamento que faziam fogo cair do céu, muitas coisas. E talvez você fale assim: não, eu queria ser como eles. Eu quero falar para você: você está na frente de Elias, de todos os profetas do Velho Testamento, porque você tem o Espírito de Deus dentro de você. Nenhum deles tinha. Eles criam que o Senhor enviaria o Messias. Eles foram salvos crendo, que no futuro o Senhor vai
vir pagar o preço pelos nossos pecados. O Cordeiro viria. Hoje nós somos salvos porque nós cremos que Ele veio há 2000 anos. Você crê nisso, irmão? É a mesma fé. Eles creram olhando para frente. Nós cremos olhando para trás, que o Senhor há 2000 anos se fez homem, morreu na cruz e pagou o preço e nos redimiu de todo o pecado. Amém, irmãos? E enviou. E hoje nós vivemos uma dispensação diferente. O Senhor enviou o seu Espírito. A igreja primitiva não fez nada enquanto ela não recebeu esse Espírito. Eles ficaram ali, esperai-vos. Jesus falou, espera, eu estou indo. Mas espera, eu vou enviar o Espírito da promessa. Eu vou para junto do Pai e vou enviar o Espírito da promessa. E vocês vão andar com eles. Isso foi tremendo. Amém? Então, nós precisamos entender, irmãos, que esse Espírito Santo está em nós no lugar de Cristo, para nos conduzir à perfeição de Cristo. Não só para darmos resposta como de Jesus, mas nos transformar à imagem de Cristo também. É uma obra que não é só para mim andar com Ele e ser dirigido. É uma obra de transformação, a obra do Espírito Santo. É uma obra de capacitação. É uma obra de restauração, de nos fazer diferentes. Nós somos diferentes. O Espírito Santo quer fazer essa obra, nos fazer diferente das pessoas que não têm Ele. E nós precisamos estar consagrados à obra do Espírito Santo para que isso aconteça. Diz amém. Isso, irmãos, eu falo para você, o Senhor despertou isso em mim, quando eu tive uma percepção que está sendo realmente negligenciado, esquecido, de viver uma vida como se não tivesse o Espírito Santo dentro de nós, em nós. Nós precisamos nos consagrar mais, isso não pode ser negligenciado. Você pode dizer amém? Amém. Nós precisamos estar conscientes disso. Como o ar que nós respiramos, o Espírito Santo tem que ser como o ar que eu e você respira. Tem que ser um caráter de depender dele, caráter. Se nós nos policiarmos e buscarmos da parte dele, nos consagrarmos por um tempo, então o que vai acontecer? Isso vai virar um hábito. Nós vamos simplesmente depender do Espírito Santo para tudo e vamos ter a manifestação dele. A manifestação dele em todas as áreas da nossa vida, o tempo todo. Nós vamos crescer, desenvolver, sermos aperfeiçoados no Espírito a cada dia. Nós precisamos ter encargo, nós não podemos negligenciar que Ele habita em nós e Ele está em nós para fazermos essa obra. Diz aleluia. Então Ele foi transformando Pedro, Pedro, a sombra de Pedro curou, irmãos. Olha a transformação que Deus fez em Pedro. Pedro era chucro, Pedro era um cidadão, Pedrão mesmo, iletrado. Mas ele tinha ali, entendeu? Deus transformou, o Espírito Santo foi transformando a vida dele depois que ele recebeu. Paulo, ele perseguia a igreja. Ele tinha prazer quando um santo morria, quando um cristão morria, ele tinha prazer, assim, um a menos, uma praga a menos. E eles tinha essa realidade dentro dele. Esse era um homem chamado Saulo de Tarso. Mas aí, depois que o Espírito Santo trabalha na vida dele, que ele se converte, que ele recebe isso, e há um processo. Tem processos de anos na vida do Paulo. Tem um processo que ele a palavra diz, ele disse que ficou 3 anos na Arábia. E eu falo que é um tempo de separação, que ele estava ali sendo processado por Deus, e então ele dá a vida pela igreja. Ele morre, ele foi açoitado muitas vezes, ele foi apedrejado, levantou, deram por morto, ele foi pregar na cidade do lado, ele foi lá para Pedra Preta pregar. Era como assim, ele foi apedrejado em Rondonópolis, e ele deram por morto, mas não morreu. E aí ele levantou apedrejado e foi lá para Pedra Preta continuar a obra e pregar e ganhar vidas. Olha a diferença, olha, você consegue ver a transformação da obra do Espírito Santo aqui, irmão? Sim ou não? Sim. Completamente, né? Completamente. Então, ele orientou toda a igreja primitiva, o Espírito Santo, deu sabedoria diante de toda a perseguição que ele estava passando. Nós vivemos hoje um tempo diferente, a gente quer viver como uma igreja primitiva, só que nós não temos a perseguição que eles têm. Foi uma obra que havia muita perseguição, não temos o Império Romano hoje, imperando sobre tudo. Então, os irmãos, precisam ter sabedoria quando você lê o Evangelho e querer ser igreja primitiva. Mas em algum sentido nós devemos ser como uma igreja primitiva, que é dependente do Espírito, ser guiado por Ele, sermos cristãos genuínos, que tem o Espírito Santo que nos dirige a todas as coisas, que trabalha em nós, que processa a nossa vida. Há um processo da parte de Deus, que você vê nos homens de Deus que foram transformados. Amém? Totalmente transformados. Agora, nós fomos criados com um propósito. Fala assim, eu fui criado com um propósito.
Tem irmão que fala assim, eu nem sei para qual é o meu propósito, pastor. O Espírito Santo vai te fazer essa obra. Ele vai te mostrar para que você foi criado, para que você está aqui. E para que você cumpra esse propósito, primeiro o Espírito Santo vai revelar esse propósito para você, ele vai te transformar, ele vai restaurar coisas, vai tirar limitações, cegueiras espirituais de você, ele vai curando você, vai consagra o Espírito Santo, você vai ver o que ele vai fazer, irmão. Ele vai curando você, vai abrindo seus olhos espirituais, vai te dando direções, vai mostrando as coisas. Depois ele vai te capacitar para esse propósito, restaurar. Esse propósito, posso falar para você, irmão, ele é de Deus e ele só vai ser cumprido se for pela obra do Espírito Santo na sua vida. Se não tiver a obra do Espírito Santo na sua vida, não há propósito, você não vai conseguir cumprir esse propósito. Talvez você nem vai saber, esse propósito vai ser negligenciado, você nem sabe dele. Porque o próprio propósito, se você sabe qual é o seu propósito, já foi uma obra do Espírito Santo na sua vida. É o Espírito Santo que te mostrou isso aí, não foi o homem. Amém? Então nós seremos, nós fomos criados, mas para ser algo, só com a obra do Espírito, com a presença dele, com a transformação dele, com o agir dele, nós vamos cumprir o propósito, vamos realizar essa obra que nós fomos chamados para fazer. Amém, irmãos? Então, nós precisamos estar disponíveis, diligentemente orando, consagrado à obra dele, não negligenciarmos a obra do Espírito. Quantos estão comigo nesse tempo? Não é só, talvez de início, o Senhor o Espírito Santo vai te ajudar, você que está desanimado, está meio abatido, o Espírito Santo já vem e te levanta, você busca nele, ele já te levanta. Está meio triste, deprimido, o Espírito Santo já vai te fazer a obra, já vai mudar algo em você. Mas eu quero te falar, não se contente só com isso, tem muito mais da obra dele na sua vida. Tem muito mais que ele quer fazer na sua vida. Amém, irmãos? Você sabe que eu vou falar para você aqui uma coisa, porque eu vou desenhar aqui algo, porque que muitas pessoas não pedem uma coisa para Deus e não acontece. Por exemplo, ele pede um carro, uma casa, um salário melhor. E aí fala assim, eu pedi, o Espírito Santo não fez. Cadê o Espírito Santo? Cadê Deus? Então, é como se você pedir algo, você deve permanecer ali, até você receber. Aí ele pede e sai correndo, por exemplo, sai da presença dele e não vive. Como é que ele vai fazer? Entendeu por que não acontece? Esse é um dos motivos. Mas tem outros. Eu quero ser mais profundo nisso. Por que às vezes você faz uma oração e ela não acontece? Eu ainda vou desenhar mais. Acontece o seguinte, se você pedir um carro, por exemplo, para Deus, para o Espírito Santo, o que o Espírito Santo vai fazer? Entendeu? Então, tem muitas maneiras que você pode receber isso. Você pode receber um sorteio, alguém pode ofertar para você. Tem N possibilidades. Mas via de regra, tem uma. O Espírito Santo quer transformar você. Gerar em você uma capacidade de produtividade, de serviço, sabe? De maneira honesta. Gerar crescimento em você para que você trabalhe, ponha as mãos, prospere, tenha resultado, tenha testemunho e vai lá e compra o seu carro. 0. Não é muito melhor? Ou você só tem o carro? Então, tem pessoas, por exemplo, fala assim de loteria, por exemplo. Às vezes você pode pedir para Deus, Deus me dá 100 milhões. E aí tem pessoas que vão jogar na loteria. Será que essa é a maneira que Deus quer te dar 100 milhões? Deus pode te dar 100 milhões, se você está pedindo, pode ser um propósito. Mas não é a maneira. A maioria das pessoas que vai lá, que ganha na sorte, elas depois gastam tudo. Porque tudo que ela fazia, qual que era a mentalidade dela? Eu pego tudo, gasto tudo, pego tudo, gasto tudo. Agora eu peguei 100 milhões na sorte, preciso gastar. Ela fica 10, 15 anos gastando, até um dia ela alivia. Cumpri a missão, gastei tudo, como eu gastava os meus 3 mil reais por mês. Isso é ciência, foi comprovado, as pessoas fazem desse jeito, que ganham na loteria. Não é essa maneira que Deus quer abençoar os seus filhos. Deus quer transformar. Deus quer restaurar coisas em você. Então quando você pede algo, você precisa entender que o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida. Se você pedir um carro, uma casa, um salário melhor, ele vai transformar você. Ele vai gerar você um funcionário melhor. Irmãos, como é ruim, pessoas prestam um serviço ruim. Tem funcionário que só cozinha o galo, ele não vale o salário que ele fica ali no celular, ele não presta um serviço de qualidade. O patrão dele paga o salário, fala assim, meu Deus do céu, não vale. Fala assim, misericórdia. Você como cristão que tem o Espírito Santo nunca podia ter esse testemunho na empresa. De ser mandado embora porque você cozinha o galo, porque você não é uma pessoa produtiva ali, não vale o salário que você paga. Cristãos nunca podia ser assim. E aí Deus, aí ele quer um carro, quer alguma coisa, mas ele não é produtivo. O Espírito Santo vai transformar. Se você se consagrar, ele vai mudar você.
Ele vai gerar em você uma pessoa de encargo, de excelência, que faz além, diferente. Você vai ser estabelecido ali por cabeça e não por cauda. É você que vai ser promovido. Ele vai gerar coisas em você, vai te transformar, você vai transformar, e então sua renda vai aumentar, e ele vai te dar o carro, o bendito carro que você pediu. Vai ser muito melhor, sim ou não, irmãos? Com a obra do Espírito Santo é muito melhor. Esta é a vontade de Deus para nós. Amém, irmãos? Eu quero que meus filhos sejam bem-sucedidos, como o pai. Deus é assim também, eles sejam bem-sucedidos, mas eu quero que ele tenha esse caráter, que eles sejam transformados, que eles tenham as coisas, não só tenha dinheiro. Entendeu? Tem dinheiro, tem um carro, tem não sei o quê, mas não tem caráter, não tem nada. É uma pessoa que só passa vergonha no pai e na mãe, tá louco? Não, não é assim que Deus quer. Deus quer gerar isso. Então tem coisas que você pede, você precisa entender. Ainda que demore um tempo, mas o Espírito Santo vai me processar. O Espírito Santo vai gerar processos, transformação, restauração em nós. Amém? Para que você tenha um simples pedido, para realizar um pedido seu. Para realizar um desejo do seu coração, o Espírito Santo quer gerar transformação em você. Esta é a maneira que Deus quer fazer. Amém, irmãos? Então nós precisamos ter uma experiência realmente com isso. Não só ficar na teoria, entendeu? De falar do Espírito Santo. Eu quero orar com você e nesse tempo buscarmos experiências palpáveis de mudanças, de agir do Espírito em nós. Diz aleluia. O Espírito Santo falar com você, o Espírito Santo gerar mudança em você. Amém? Que vai trazer resultado completamente. Então nós precisamos depender e se entregar à sua obra em nós, se render inteiramente. Amém, irmãos? O problema, né, a gente faz muito diagnóstico de problema, mas uma vez que eu e você estamos em Cristo, o problema hoje é falta mais do Espírito Santo. Falta mais do agir dele, porque essa é a maneira que Deus quer fazer na minha vida e na sua. Amém, irmãos? Nós precisamos entender isso. Que depender desta obra, há uma resistência. Toda obra do maligno é para que nós sejamos independentes. Eu falei aqui 3 coisas, eu quero ficar mais nesse ponto do pecado, de não crer. Jesus falou assim, 3 coisas, 3 obras do Espírito Santo: do pecado, da justiça e do juízo. O pecado é esse, de não crer em Jesus, de não depender, não crer que Ele morreu, ressuscitou, foi ao céu e enviou o Espírito Santo para nos guiar. Quando não crê em Jesus, é isso. Então esse é o pecado, não é os pecados, tem muitos pecados no plural, mas o pecado é independência. Todos os pecados provêm desse. Todos os pecados provêm de você andar independente a Deus, de você não crer no Senhor, não crer na obra dEle, não depender do Espírito dEle, de você andar naturalmente, sozinho. Então esse é o pecado, então você vai ter todos os outros pecados. Agora, se você segura na mão dele e anda dependendo dele, ele é a sua santidade. Você não erra. Quando você depende dele, ele vai te transformar, ele vai tirar anseios. O que cheira pode feder daqui a pouco, porque o Espírito Santo ele transforma. Tem prazeres que se tornam algo repugnante. E tem coisa que é bom para você, entendeu? Que você não gosta. O Senhor vai fazer você gostar, ele vai transformar e você vai gostar. Diz amém. Nós precisamos ter a vida totalmente rendida a isso, nos entregarmos totalmente a Deus. Amém, irmãos? Não pense que o Senhor vai deixar você pior, vai fazer algo ruim para você. Não, Ele vai te deixar melhor. Pode ter certeza. Então, o Espírito Santo, a obra dele vai nos gerar uma diferença. Nos ajuda a ser diferentes. Nos ajuda a ser diferentes do mundo. Eu sei que tem muita gente que fica assim, não, nós somos tudo igual, o pessoal do mundo e nós, eu sou um crente de boa, tudo mais. Amém, você pode ter isso aí, essa simplicidade de ser de boa. Mas eu quero te falar para você, irmão, você não é igual, você tem um Espírito Santo que te guia. Você é alguém que anda com alguém, que segue alguém. Você não pode ser igual a uma pessoa que anda independente, que não crê em Jesus. Você crê nele, você tem o Espírito da promessa em você. Não tem como ser igual. Entendeu? Mas a gente acaba sendo, né, pastor? Pois é, mas qual que é o problema? Nós precisamos nos consagrar mais e depender mais dele, não negligenciar a obra dele. E ter atenção a isso. E à medida que nós nos consagramos e andamos com ele, nós vamos ser diferentes sim. As pessoas vão ver um brilho diferente, vão ter uma resposta diferente, nós vamos ter um resultado diferente, uma capacidade diferente, uma atitude diferente diante das coisas.
Amém? Então o Espírito Santo ele vai nos ajudar a ser diferente das pessoas do mundo. Amém, irmãos? Está faltando mais dele, é o conselheiro nosso, nós temos o nosso conselheiro o tempo todo em nós. Amém, irmãos? Então, eu sei que nós precisamos ter uma atitude, ser igual a eu era antes e como eu sou hoje. Não, eu preciso ser diferente hoje. Mas você vai ser diferente do dia que você se converteu para hoje, se tiver tido uma obra do Espírito Santo. Eu sempre dou testemunho de como eu era antes. Os primeiros anos de fé foi só processo de restauração. Eu era uma pessoa muito doente, QI baixo, para não chamar de burro. Eu falo que tinha um baixo nível de QI, de inteligência. Era um idiota, literalmente. Tinha umas ideias muito horríveis. Limitado, eu não conseguia ler um parágrafo. Não tinha capacidade de oratória nenhuma. Não tinha capacidade de liderança. Pensa num cara passivo, morto. Débil mental, quase um débil mental. Os irmãos falam assim: não, pastor, você não era assim não, parece que você nasceu inteligente. Eu acredito que você acha que eu sou inteligente, em nome de Jesus, tá? Eu quero falar, você não me conheceu, o velho Robinho. Mas nos primeiros anos o Senhor me restaurou, uma pessoa totalmente ferida, insegura, sem relacionamento. Eu não tinha capacidade de relacionamento com as pessoas, não tinha relacionamento com meu pai, vivia trancado. E aí eu ficava numa situação, isso é um vazio enorme, pessoas que viviam um vazio enorme. Então tinha o que? O álcool, entendeu? Tomava uma bebida forte, aí parecia que as coisas começavam a fazer sentido, aí eu ficava bom, aliviava. Por isso que as pessoas usam drogas e bebem álcool, para fugir dessa realidade. O primeiro livro que eu li foi depois de convertido, de crente, e orei muito. Eu falei: Espírito Santo, eu não consigo ler, eu já li 10 páginas, não entendi nada, o que está escrito aqui? Aí eu voltava, lia de novo. Eu ia ler a Bíblia, eu falei: Espírito Santo, me ajuda com a Bíblia. Eu lia a página e depois não entendia, tinha que voltar a ler, eu ficava com raiva, quase me dava um soco. E o Espírito Santo foi me ajudando. Eu fui fazer seminário pastoral, fui andar, e os primeiros anos foi simplesmente assim, foi muito processo. Quando eu conheci a minha esposa, eu já era um cidadão bem melhor. Tinha muito processo de Deus na minha vida, muito processo. Amém? Eu tive que falar com ela. Ontem teve um noivado, né? E aí eu falei assim, eu lembrei do dia do meu noivado, que eu cheguei lá assim, entendeu? Tinha assim um pessoal, meu sogro de cara feia, sentado assim, que ele sabia que era noivado. E aí eu tive que chegar assim, chamar a atenção e pedir, honrar ele, honrar e pedir a mão da filha dele em casamento na frente de todo mundo, entendeu? E as primeiras vezes que eu tive que falar em público, nesse tempo eu era discipulador, não era pastor ainda. E quando eu tinha que falar em público, irmão, eu tinha diarreia. A primeira vez que fui fazer uma célula, eu passei mal. E eu tive que fazer aquela célula. E eu fiz a célula passando mal. Quando acabou, eu botei na bicicleta, fui embora de bicicleta. Falei assim: rapaz, saiu. Deu certo, não sei como é que foi, mas consegui. E quando eu tive que pregar a primeira vez no encontro, também, dor no estômago, tudo. E eu falei assim: será que ia lá, pegava o microfone assim? Uma vez eu peguei o microfone a primeira vez, eu acho que ia quebrar assim, ó, tanto que eu apertei. Não quebrou porque não quebra mais, e de nervoso mesmo. E eu pensava assim: mas como que eu tenho vergonha de falar? Eu vou ser pastor? Então eu tinha uma dor. Às vezes o processo, ele vai te mostrar a dor. Sabe por que muitas pessoas não têm processo do Espírito Santo? É porque bem na dor é onde você tem que ir. É onde estava o meu propósito, era falar em público, entendeu? A principal função minha, irmão, domingo é o dia do Senhor para mim, e agora eu estou muito feliz de fazer 2 cultos, ministrar 2 cultos. Se eu fico um domingo sem ministrar um culto, parece que fiquei um mês. Eu tenho prazer em falar, e olha lá atrás, aonde eu tinha dor, aonde eu não conseguia. Mas a dor me mostrou, a dor te mostra, e o Espírito Santo me processou ali. Não é? Hoje eu tenho outro problema, eu falo muito, quando eu vejo aqui já passou da hora. Eu falei assim: meu Deus, antes não era assim. E eu pensei em desistir muitas vezes. Falei assim: muitos irmãos não encaram isso. Falei assim: não, isso não é para mim não, Deus me livre, entendeu? Mas por quê? Porque foge da dor. Eu falei assim, e atrás da dor é onde está o propósito. E eu estou aqui hoje, e tenho prazer. E aquilo que doía, que dava diarreia em mim, hoje eu tenho prazer. Esses irmãos me conhecem. Às vezes os discípulos falam que eu monopolizo o púlpito demais, entendeu? Hoje eu deixei a pastora falar aqui, entendeu? Ela falou de mim, não sei se vai falar de novo, estou brincando. Então,
o que eu tinha dificuldades, hoje eu tenho prazer. O Espírito Santo transformou isso. Foi transformação, restauração de Deus. Você precisa ver os 2 anos que eu fiquei de teste. Você, pastor, foi o tempo que eu fui mais restaurado, foi o tempo que tinha mais processo, que tinha mais, tudo que tinha de errado no meu caráter aparecia, eu tinha que buscar de Deus mudança. Na videira, quando nós entramos no teste, a posição, nossa nomenclatura é só nomes, tá, irmãos? Só nome. A gente chama de obreiro. Então, quando eu fiquei 2 anos de obreiro, para ser ordenado no ministério, irmãos... Então tudo que tinha, qualquer coisa assim, tinha, sabe, o Espírito Santo tratando comigo. Isso aí, assim, isso aqui é assado. Eu, me muda, Senhor, me muda. O Senhor foi transformando. Foi um processo, tempo de teste, disso. A corte mesmo, você pode ver quem faz a corte, quem está relacionando de corte, quem está fazendo um relacionamento de santidade para se casar, no período de corte. Quem casou aqui na corte? Aqui, levanta a mão aí, já casou? Nesse período aí, meu irmão, é um período aí de processo. Entendeu? Que o homem engrossa a voz, que tem problema, que tem pressão, tem dificuldade, tem processo. Tem que aprender a deixar de ser solteiro, aprender a largar a mão de ser solteiro, aprender a ser casado, a prestar conta um para o outro, tudo mais, processo. E às vezes esse processo dói mesmo, é doloroso, mas ele é bênção para você. Uma vez que depois que ele te transforma, aquilo não dói mais, vai te dar prazer, porque é bom para você, diz aleluia. É bênção para você. Nós precisamos ter uma atitude radical para isso, irmãos, para sermos transformados a cada dia, investir nesta obra, amém? Então, o Espírito Santo quer nos fazer diferente. Tem muita acusação, pessoas assim, esse povo aí é crente, onde que está aí, não vejo nada diferente neles. Ora, irmãos, talvez pessoas podem acusar e condenar, talvez você mesmo se acusa, que crente que eu sou igualzinho os outros de um cara do mundo. Mas eu quero te falar para você, irmão, o Espírito Santo está na sua vida, não aceita essa condenação. Não quer dizer que você não tem o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo em você. O que está faltando você agora é parar de negligenciar a obra dele, deixar que ele trate com você, deixar que ele processe você, a depender mais dessa obra. Diz amém. O que você vai fazer? Você vai ficar acusado porque eu sou igual a pessoa do mundo, eu não tenho Espírito? Não, você tem o Espírito. Você vai acreditar na mentira agora? Que você não tem o Espírito Santo em você? Eu já pedi, ele não faz. Irmão, insiste. Quando você pedir as coisas, eu pedi, Deus não fez. Por que você não insistiu? Por que você não permaneceu? Esta é a pergunta. Permaneça no seu pedido, permaneça dependendo, permaneça nele. A obra de Deus, irmãos, ele faz no limite que ele pode. Deus podia mandar um raio de poder assim do céu, assim, você ia cair estirado para te transformar. Deus não vai fazer isso, então Deus vai te transformar na medida, entendeu? Ele ama você. Então a transformação de Deus, ela vai no limite. Muitas vezes eu me peguei ali, Senhor, eu chorava, eu vi o egão, o orgulho sendo quebrado na minha vida, entendeu? E o Senhor trabalhava no limite que dava, no limite que eu estou consagrado. E essa é a sua história também. Quanto mais você se consagrar e dar oportunidade, ele vai transformando. E Deus trabalha de maneira artesanal. Quero falar para você, irmãos, eu tenho 3 ciclos de 7 anos. Eu aprendi a contar com meus pastores, aprendi a contar os anos. Primeiro ano de casado, e agora tem 14 anos de casado. Estou entrando no 3º ciclo profético do casamento. Amém, amorzinho? Olha que bênção. Isso merece comemorações especiais. Mas a gente te conta. Eu quanto tempo de ministério, quanto tempo que eu estou aqui, eu falo para os irmãos, tem 7 anos que eu estou em Rondonópolis, diz aleluia. Tem que contar. Uma hora eu vou pregar novamente a palavra dos ciclos. Muitos irmãos novos às vezes não conhecem. Mas eu aprendi e vejo 3 ciclos. O primeiro ciclo de 7 anos, eu fiquei 7 anos solteiro na igreja. Foi um tempo de restauração. O Senhor trabalhou de maneira artesanal, sem pressa. Eu buscando nele, o Senhor foi me transformando. É assim. Muitos querem as coisas, querem imediato. Irmãos, ande com Deus em paz. Não é ela chegar num lugar, é desfrutar do caminho, desfruta do processo, desfruta do andar com o Espírito Santo. Ande dia após dia com o Senhor em paz, permitindo que Ele processe sua vida, esteja com Ele. O desfrute da presença dEle, o desfrute da vida dEle, do amor dEle, está em você, não é estar lá na frente, está agora. Então você anda em paz e permite que Ele te processe e transforme a sua vida, diz aleluia. Agora acontece momentos, né? A obra do Espírito Santo é uma obra de transformação. A palavra
transformai-vos, metamorfose. Eu vou ilustrar com a história da borboleta e da largata. Alguém já viu isso? Antigamente, na apostila do nosso cursão, o curso de maturidade no Espírito, ele era uma largatinha, e aí tinha as etapas assim até uma borboleta, e era assim a capa. Eu tenho essa apostila, há 20 anos atrás a apostila do cursão tinha essa capa, da borboletinha e da largata. Então, por exemplo, se você meditar um pouco, a largata, entendeu? Ela é como eu e você lá no mundo, perdido, rastejando, andando devagar, limitado, devagarzinho. Você já viu uma largatinha andando? Devagarzinho, lentamente, não tem mobilidade, terrível. Um dia ela dorme, e aí ela acorda, entendeu? Um dia ela dorme, passa um tempo, um processo, e ela acorda, e aí então ela começa a ver que está presa, e ela começa a fazer força. Olha o tanto que isso é ilustrativo, irmãos. Eu nunca fiz isso, mas tem gente que já fez. Pegou um caçulo de uma borboletinha e pegou um bisturizinho, um estilete e cortou para ajudar ela. Dizem que se você cortar para ajudar ela a sair, ela não vai conseguir voar, ela vai se tornar ela precisa ela mesma ficar ali tentando, até que um dia ela consegue romper aquele caçulo, as asas dela ficam fortes, então ela sai dali de dentro, abre todas as asas fortes e começa a voar. Isso faz totalmente sentido, porque se você corta e ajuda, ela não fez força. Então muitas vezes o Espírito Santo vai permitir isso, vai doer a obra do Espírito. Chega um tempo que ela consegue romper. Então imagina a borboleta, ela pensa assim: ó, eu andava rastejando, agora olha só, eu tenho asas, eu posso voar. Essa é a minha história, a sua. Nós somos espirituais, irmãos. Nós éramos homens naturais, homens e mulheres totalmente natural, caídos natural. Hoje eu e você temos o Espírito Santo em nós. Nós precisamos entender isso, permitir essa transformação em nós. Amém, irmãos? E nós podemos voar, nós temos um mundo espiritual, entendimento das coisas espiritual, visão espiritual, capacidades, dons do Espírito. Eu penso que ainda vou chegar talvez a ministrar mais adiante daqui a uns domingos, falar sobre os dons do Espírito, as operações. Sabe quando nós vamos experimentar profecia, dons do Espírito? Quando nós temos atividade, foco no Espírito. Nós precisamos como igreja crescer dessa maneira. Os dons do Espírito vai se manifestar quando você é uma pessoa sensível ao Espírito, ao processo dele, à obra dele. Deus vai falar coisas, você vai falar para o irmão: ó, Deus mandou te falar isso, irmãos, eu sinto falta disso no nosso meio. Sabe o que está faltando? Espírito Santo, mais dele. Amém? Porque os dons do Espírito Santo são dele. O Senhor vai te usar para curar, para evangelizar, vai te dar palavra de conhecimento, vai mostrar pessoas que estão com dor, que estão com um problema, e você vai lá e orar: o Senhor me revelou tal coisa. Sabe por quê? Porque você anda com Ele. Não pense que isso é só uma coisa do profeta, do fulano, do herculano, do Beltrano. Não, você como igreja, como irmão, como filho de Deus, tem isso. Você tem o Espírito Santo. É só você andar com Ele. Não pense que você tem que ser algo, o bambambão, você entendeu? O conferencista internacional, lá famoso. Não, isso está disponível para mim e para você. Deus pode te dar palavras de conhecimento, revelações para você, te mostrar coisas na sua vida, e para você orar. Você não é mais uma largatinha, você é uma borboleta que voa, diz aleluia. Não faz sentido você andar mais rastejando como uma largatinha. Você tem asas, você pode voar, você tem o Espírito Santo em você. Amém, irmãos? Então nós devemos experimentar esse tipo, sabe, de experiências com Deus. O Espírito Santo habita em nós. Por isso nós precisamos manter a nossa consagração, para que haja resultado. A pergunta é: por que eu não tenho tantos resultados? Mantenha a sua consagração, mantenha a dependência, mantenha o seu coração nele, dependa dessa obra. Como eu falei, Deus vai começar a transformar você primeiro, depois Ele vai começar a te usar. Ou não, se o Espírito Santo quiser te usar, Ele já te usa, e por aí vai, a obra é dele. Uma coisa que eu aprendi com o Espírito Santo, que ele não é sistemático, entendeu? Ele é livre. Onde há o Espírito de Cristo, há o Espírito de Deus, aí há liberdade, diz glória a Deus. Liberdade, entendeu? Não tem preso, não fica ali cheio de esquema. O Espírito Santo flui, Ele move, Ele é livre. Senhor, tenha liberdade em mim, fala comigo, flui dentro de mim. Irmão, coisa terrível você ser preso, você ser engessado ali, totalmente encolhido, imobilizado, totalmente imóvel. Não, o Espírito Santo nos dá liberdade. Você é livre no Senhor, flua, deixa que o Senhor te use, transforme. Amém, irmãos? Altos voos para o Senhor, te levante no seu propósito. Glória a Deus, diz aleluia.
Eu sei que esse caminho, ele tem um processo, mas dói, mas isso, fica aquela insegurança, há uma insegurança, uma dor, um medo por trás. Mas o Espírito Santo está te mostrando onde está doendo, onde tem medo, onde tem uma insegurança. Você deve buscar no Espírito Santo. Espírito Santo, é aqui que eu tenho que ir, me ajuda, me capacita a enfrentar este medo, a enfrentar essa dor, a enfrentar esse desconforto. Vai ter desconforto, medo. Às vezes o seu egão vai falar assim, eu. Entendeu? Isso aí é da carne. Mas o Espírito Santo vai te ajudar você contra o ego, a renunciar ao ego. Só o Espírito Santo pode te ajudar você a renunciar o orgulho e o ego. E a enfrentar ao lugar que é de desconforto. Porque o seu propósito está bem ali de trás. Onde tem desconforto, onde tem dor, onde tem o medo, insegurança. Que você acha que você não consegue. O seu propósito está totalmente nisso. Como eu falei, o meu propósito era microfone mesmo, era falar. E onde que estava? Tinha tudo isso, insegurança, medo, né? Dor no estômago, vômito, diarreia, tinha tudo no meio, desconforto. Até não tem mais jeito, mas atrás estava o quê? Entendeu? Um pastor que prega a palavra, sem nenhum problema, e tem... a dificuldade agora inverteu. Agora eu tenho que falar pouco, agora eu tenho que cuidar. Antes eu não tinha muito para falar, tremia tudo, acabava o que falava. Não é terrível isso? Imaginou chegar aqui 5 minutos, acabou, não consigo falar mais nada, perdi. Eu tenho outro problema, irmão, tenho muito para falar. Vou falar nos próximos 3 domingos. Eu estava mostrando para minha esposa, falou assim, amor, eu vou ficar uns 3, 4 domingos falando sobre o Espírito Santo. Olha o tanto de coisa aqui que eu tenho que falar. Eu vou só fechar aqui, porque senão não vai ficar 2 horas pregando aqui. Amém? Então, o processo inverteu. E olha lá para mim, um cara que não lia. Quem que eu era? Um cara que nem tinha leitura. Que não lia um parágrafo, que não sabia nada. Tinha dificuldade de entendimento. Desenha para mim entender. Eu era assim. Amém? Então o Espírito Santo foi me transformando. Esta é a obra que o Senhor tem para fazer na sua vida. Às vezes, irmão, você olha para você e vê uma pessoa totalmente limitada. Eu quero te falar para você, tem um propósito aí por trás, viu? Tem um propósito, você nem imagina. Busca no Espírito Santo. Porque hoje eu posso falar isso aqui, porque Jesus mesmo falou. Nesse capítulo 14 que eu li, ele falou assim, quando você depender do Espírito Santo, eu vou ser glorificado. E eu falo isso para a glória de Jesus. Você está entendendo? Amém, irmãos? Quando você tem transformação, mudança, isso glorifica quem? Cristo que está sentado no trono. Glorifica Ele. Quando o Espírito Santo faz a obra na sua vida e te leva a transpassar coisas e te usar e cumprir propósitos, o Senhor vai ser glorificado, porque Ele que enviou o Espírito Santo. Amém, irmãos? Ele vai nos moldar, transformar. Nós precisamos ser vasos na mão do oleiro, irmãos. Na mão dele, Senhor, faz de mim, entendeu? Operem na minha vida, me usa. Mas de início o Senhor pode começar a fazer coisa, a restaurar coisas, te dar uma vida melhor, a te dar uma condição espiritual melhor, uma vida deleitável, uma vida boa. A vida cristã não é uma vida ruim. Talvez você fale assim, caminho é estreito, é difícil ser crente. Eu quero falar para você, você precisa de transformação. Depois que você for transformado, você vai falar assim, difícil é ser ímpio. Difícil é ser miserável aí no mundo. É tranquilo. O caminho é estreito, entendeu? Quando você é totalmente desconcertado. Quando Deus te conserta, você anda na linha em paz e acha que não tem nenhum problema com isso. Você pode dizer amém, irmãos? Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Você está comigo? É transformação. Quando alguém fala que ser cristão é duro, que não dou conta de ser crente, e que crente é isso, crente é aquilo outro. Eu admiro esses crentes. Está faltando transformação. Se ela é de fato nascida de novo, precisa de transformação. Porque a vida de crente, que o Espírito Santo fez a obra, está fazendo a obra, é deleitável, é prazerosa. Entendeu? O culto é prazeroso, diz aleluia. A sua oração é deleitável. Eu estava falando aqui para os irmãos, Espírito Santo, eu preciso fazer atividade física. E aí eu fui começar a fazer atividade física, doía tudo, ficava com raiva. Aí eu falei, Senhor, tira isso da minha vida. Hoje quando eu faço atividade física, fico dolorido, eu fico rindo. E falo assim, opa, foi bom o treino. Aí você fala assim, olha a diferença, houve uma transformação. Peça para Deus. E Ele vai te mudar. Entendeu? Ainda que dói, você vai rir e vai falar assim, estou em paz, que bênção.
Tem que orar, tem que ler Bíblia, tem que fazer atividade física, tem que fazer tudo. Tudo é ruim. Pede para o Espírito Santo transformar, irmão. Não vai ser assim, vai ser deleitoso para você. Ir na célula. É um fardo liderar, ministrar, servir a Jesus. Tudo que faz para Deus, todas as demandas que temos que fazer para Deus é um fardo. Pede para o Espírito Santo transformar. Senhor, me ajuda nisso e me transforma. Sabe onde tem um fardo? Vai virar prazer. Prazeroso. Passar o fim de semana na chácara, no encontro, servindo lá, você lava o banheiro assoviando. Entendeu? Você cozinha assoviando. Tudo é bem, você cantarola o tempo todo. Você desfruta do caminho completamente, porque houve transformação. A vida com Deus não é uma vida ruim, está faltando o Espírito Santo, o processo dele. Nós precisamos investir nisso. Uma vez que o Espírito Santo transforma e faz esse processo, irmão, tudo é deleitoso, gostoso e abençoado, diz aleluia. Quero chamar aqui o Ministério de Louvor. Os irmãos podem preparar a ceia. Eu estou cuidadoso de terminar os cultos no horário, mas às vezes passa. Eu quero encerrar. Quero contar para você uma história. Tem um livro do C.S. Lewis, chama Viagem do Peregrino da Alvorada. E, resumidamente, essa história, ela conta a história de um menino. Preste atenção. E na história, o menino vira um dragão. Alguém que já leu esse livro? Olha. E aí, o menino vira um dragão. Depois que vira um dragão, ele quer voltar a ser menino. E aí, para ser menino, ele precisa arrancar as escamas por escamas dele. Ele precisa tirar as escamas. E cada vez que tira uma escama e vai mudando a pele, ali dói. Mas esse era o processo. E quando ele terminou de tirar as escamas, então ele voltou a ser um menino. Entende? Então, isso fala de uma obra de transformação, de uma obra de restauração, de investimento. Nós precisamos, depender do Espírito Santo e andar por esse caminho. Senhor, é aqui que eu tenho que andar. Tem uma obra para o Espírito Santo fazer na minha vida e na sua. Ele quer continuar fazendo. Eu estou longe da plenitude. O nosso padrão é Cristo. Eu, como pastor, homem de Deus, estou longe da plenitude de Cristo. Qualquer homem de Deus que seja. Pode ser qualquer homem, pode ser o mais famoso, o mais espiritual. Está longe da plenitude de Cristo. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos continuar crescendo. O Espírito Santo continua moldando. Eu preciso dele. Você sabe, quando eu prego algo aqui, é porque Deus quer fazer na minha vida. O Senhor fala comigo, eu falo para a igreja. Eu só falo para a igreja que Deus está falando comigo. Eu tenho 2.000 esboços ou 4.000 esboços. 2.000 esboços há 20 anos, né? Quando eu converti, eu já tinha. De palavras. Eu falo que o Espírito Santo está falando comigo, está processando a minha vida. Eu penso que é isso que Deus quer falar com você. Eu peço uma palavra para Deus, Deus começa a ministrar no meu coração. Falo assim, Deus vai falar com você através disso. Diz amém.